Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 6, versículo 11, Jesus ensinando sobre a oração, ele disse: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje." Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato. Jesus não está falando aqui meramente do alimento físico, do pão cotidiano. Jesus está falando aqui também de si próprio. Por quê? Porque em João capítulo 6, versículo 35, Jesus disse que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. E quando Jesus ensina que nós devemos orar ao Pai, pedindo que ele nos dê o pão cotidiano, nós podemos entender que Jesus está nos ensinando a pedir ao Senhor nosso Deus, ao Pai, que nos dê da presença de Jesus Cristo de forma cotidiana em nossas vidas. Não apenas em momentos específicos, não apenas em momentos, abre aspas, especiais. Não, mas todos os dias. Por que eu estou dizendo isso, querido irmão? Porque, infelizmente, alguns pastores e algumas igrejas têm entrado por um caminho equivocado. Você já observou que tem igrejas que dependem quase que exclusivamente de festas e eventos para a sua existência? Você já observou que se, em alguns lugares, o pastor disser que durante aquele ano corrente não haverá congresso, é bem provável que aquelas igrejas se esvaziem? É bem provável que aquela comunidade comece a passar dificuldades? Nós temos, infelizmente, um grupo de pessoas viciadas. Sim, viciadas em festas, em eventos, em novidades, viciadas em congressos com cantores e pregadores, sendo pagos para virem lhes oferecer alguma novidade. Infelizmente, este é um caminho que levará à ruína muitos ministérios, muitas igrejas. O Senhor Jesus, na tentação do deserto, respondendo a uma proposta do diabo, ele disse em Mateus capítulo 4, versículo 4, "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Então, nós podemos concluir que a oração pedindo que o Senhor Deus nos dê o pão a cada dia também pode ser aplicada ao fato de que o cristão deve desejar ter comunhão com Cristo a cada dia. Não apenas às sextas, sábado e domingo de um congresso, de uma festividade, mas a cada dia. Uma igreja que é ensinada a valorizar o dia a dia, o cotidiano com o Senhor Deus, não precisará de festas, não precisará de novidades para ser uma igreja sadia. A Bíblia diz, em Atos capítulo 17, versículo 21, que quando Paulo chegou na cidade de Atenas, ele ficou espantado com o comportamento daquele povo. Era um povo ansioso, era um povo que vivia em torno de falar e ouvir novidades. Mas a grande novidade, a importante novidade que é o Evangelho, aquele povo não escutava, aquele povo não conhecia. Querido irmão e amigo, se o Evangelho de Cristo não for suficiente para alegrar o nosso coração, eventos, festas, coisas diferentes também não serão. Eu temo que, infelizmente, em alguns lugares, a igreja local, não a igreja do Senhor Deus, que é santa e pura, imaculada, mas a igreja local, em alguns lugares, está se comportando como os hebreus, quando o povo de Israel saiu da terra do Egito. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor Deus mandava o maná, o alimento que descia do céu. Mas diz a Bíblia que em um determinado momento aquele povo ficou enjoado do maná. O maná já não era suficiente para eles. Aquilo que Deus dava já não era suficiente para eles.
Ora, querido irmão, se o culto ao Senhor, conforme descrito na Bíblia, não for o suficiente para nós, então algo de muito errado está acontecendo no nosso meio. Se a oração, se o louvor e a pura, simples e santa ministração da palavra de Deus já não for suficiente para nós, então nós estamos doentes. Então nós estamos como aqueles que entraram pelo caminho das drogas, viciados. E é triste dizer, tem muita igreja viciada, e quem viciou a igreja foi o seu próprio pastor. Eu fico admirado como que tem pastores que a cada 15 dias promove um evento. Aonde consegue energia para tantos eventos? Aonde consegue recursos financeiros para tantos eventos? Você sabe, evento custa caro. Trazer cantores e pregadores de fora custa caro. Ora, infelizmente tem pastores que já não dão mais para o seu rebanho a pura e simples palavra de Deus. Infelizmente tem pastores que se tornou dependente de outros virem alimentar o seu rebanho. E por vezes estes outros, ao invés de alimentar o rebanho com o pão cotidiano, estão dando docinho para o povo comer. E o povo está gostando. Só que não se esqueça, quem come muito doce adoece. E tem muita igreja adoecida. Na sexta, no sábado, no domingo estão lotadas. Nos congressos estão lotadas. Investimentos são realizados. Quando chega no culto seguinte, no caso das Assembleias de Deus, na terça-feira, a igreja está vazia. Quando você vai procurar na secretaria se tem material para evangelização, não tem, porque está faltando dinheiro para comprar o material. Quando você vai conversar com a assistência social, se tem recursos suficientes para manter as famílias carentes, não tem, porque o recurso foi para o cantor e para o pregador. Que o Senhor Deus tenha misericórdia da sua igreja no Brasil. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.